Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Quero falar um pouquinho para vocês aqui, até uma dica de um dos nossos seguidores, a respeito da série nova do Shinehiro. Se eu falar errado, peço desculpas. Shinehiro, esse negócio de nome japonês eu acho terrível, gente. Eu não me acostumo e dificilmente eu vou decorar o nome dos artistas e diretores japoneses, tal, vai ser complicado. E como eu também acho muito engraçado esse negócio de não traduzirem mais os títulos dos mangás e dos animes para o português, ou pelo menos alguma coisa próximo disso, né? Fica todo mundo falando aqueles nomes japoneses completamente incompreensíveis para a grande maioria, né? Eu acho muito engraçado se você chegar numa livraria e pedir por um desses mangás, né? Coitado dos vendedores, né? Os vendedores devem ficar doidos, porque, inclusive, a pronúncia deve variar alucinadamente, né? Enfim, eu acho muito engraçado isso. Eu sou daqueles que acham que todos os títulos de mangá e de anime tinham que ser traduzidos para o português para facilitar, ou pelo menos para o inglês, Mas acho que o ideal seria traduzir para o português mesmo, né? Então, o Shinehiro Watanabe criou uma das séries de animação japonesa que eu mais adoro na história, que é talvez a minha top 1, não sei, tá, gente? Mas na minha top 10 ela está com certeza, que é o Cowboy Bebop de 1998, tá? Mas eu quero falar aqui nesse vídeo sobre a série mais nova dele, que acabou de lançar. É uma série 2025. Eu fui assistir com uma expectativa bem elevada, tal, porque eu também não conheço muito da obra do Watanabe, tá? Eu até fui pesquisar para gravar esse vídeo, logicamente, e descobri que ele não tem uma obra assim muito extensa e é uma obra também muito irregular, tá? O que me surpreendeu bem na obra do Watanabe é que já existe, ele já me capturou num curta-metragem que ele fez, se eu não me engano, é Blade Runner. Não sei o ano, Blade Runner qualquer coisa, 2049, eu não sei. Um Blade Runner com uma data qualquer, que é um curta-metragem com aquela beleza plástica que o Watanabe realmente é genial. Ele, em termos de visual, de imagem, eu diria que para vocês que ele é imbatível, ele é excepcional, é linda as obras dele, todos eles são muito bonitos. Porém, nas histórias a coisa é bem mais irregular, tá, gente? Tem histórias bem esquisitas, bem fracas, e é o caso de Lazarus, infelizmente. Vamos falar da parte positiva de Lazarus primeiro. Se eu não me engano, ele tem 24 episódios, eu acho que não 24 não, 12 episódios, acho que ele tem 12 episódios. Eu nem terminei de ver, vou ser sincero com vocês, não terminei de ver, até porque eu estou com muita dificuldade de ver. Eu fui vendo até, acho que o 4 ou 5, e a série se arrasta muito, muito mesmo. Vamos lá. O visual é espetacular, melhor até do que o do Cowboy Bebop, naturalmente, porque a tecnologia entre 1998 e 2025 né, um universo de distância, né? Então, a capacidade dele produzir um filme visualmente mais forte, mais impactante, com uma dinâmica muito melhor, com iluminação, luz e sombra muito melhor, né? Perspectivas, tomadas de câmera, de ângulo. Você vê que a câmera funciona, a animação funciona como se houvesse uma câmera filmando mesmo, tá? As tomadas são espetaculares. Visualmente, Lazarus é uma obra-prima, é espetacular. Tá, ponto. O problema é basicamente a história. Eu não vou nem falar no primeiro momento da questão do ideológica. Infelizmente, a questão ideológica está impregnada na essência do Lazarus, mas demais mesmo. É uma agenda, é praticamente um manual ESG e um manual woke. É absurdamente isso daí, absurdamente, infelizmente. E isso leva a você ter uma história meio morna, meio lenta, meio arrastada, que não vai, sabe, que não tem clímaxes, que não tem aquelas reviravoltas, porque eles estão muito, muito preocupados em fazer uma panfletagem ideológica.
preservação da natureza, ecologia, minorias, sexualidade, religião. Eles querem abordar tão intensamente essas pautas que eles deixam de contar uma boa história. Ou então até tem um princípio de boa história, uma ideia original boa, mas o desenvolvimento se perde completamente por causa dessa imensa preocupação de atender a uma agenda ideológica. Infelizmente. A narrativa é lenta, apesar de ter algumas cenas de ação e tal, mas tem uns debates, umas discussões que pretendem ser muito filosóficas e, na verdade, não chegam a lugar nenhum, né? Os personagens são praticamente todos nessa onda, né, de ex-vilões, né, ex-criminosos, criminosos de potencialidade diferente, de graus de criminalidade menor, alguns de pouca periculosidade, outros de alta periculosidade, mas todos eles são, né, o Esquadrão Suicida, né, Thunderbolts, essa tendência aí que já está aí há bastante tempo, e na minha opinião até já devia ter passado, né, porque é chato, Arlequina, aquela coisa toda que, de certa forma, o Ocidente exportou para o Oriente. Enfim, vamos lá. O fato é, então a narrativa fica muito amarrada a uma ideia inicial de um cientista genial, maravilhoso, que criou uma pílula, um analgésico absolutamente fantástico, ninguém mais vai sentir dor se tomar aquele analgésico, é uma promessa de uma pílula da felicidade, né? Que, por outro lado, é usado já de cara indevidamente. Já pelos jovens é usado como uma droga, como um alucinógeno, como a pílula da felicidade, e infelizmente isso já conduz a uma tragédia. Então, você já tem uma ideia inicial que pode ter sido uma ideia boa, que é até um analgésico muito poderoso, para ninguém mais sentir dor na vida. Por outro lado, ela já começa sendo um alucinógeno que contamina os mais jovens e até crianças. Crianças que sofrem daquele momento da puberdade, que se sente muito infeliz, inadequado, que não consegue se ajustar à sociedade, se entope daquela droga ali para também ter alguns momentos de felicidade. Então é uma abordagem muito perigosa que tem que ser lidada com muito cuidado. Ele não faz uma apologia de forma nenhuma à droga, não é nada disso, não tem apologia, mas ele mostra essa tendência. E da mesma maneira, esse cientista é um feroz, um ativista ESG, né, que é aquela pauta toda ambiental, de proteção da natureza, que chega a ser tão radical, mas tão radical, que ele promete, no próprio filme, tá, que a humanidade vai viver só mais 3 anos. Por quê? Porque ele, inclusive, está um pouco até atrasado dentro da agenda ESG, apesar da série ser 2025, ele está um pouco atrasado, porque já não se fala mais em aquecimento global. Quem defende a pauta ESG agora fala em mudanças climáticas, porque já ficou provado que não há um aquecimento global, não há mais. Eles mesmos já admitem isso. Lógico que eles não admitem, não há um aquecimento. Eles vão dizer, não, nós estamos preocupados com a mudança climática. Pode ser para frio, pode ser para calor. Aí fica fácil, né, gente? Você só quer acusar a humanidade de alguma coisa, a humanidade é um grande vilão. E é o que eu digo. Esses mais xiitas das pautas ESG acabam se transformando em grandes misântropos. O que é misântropo? Já falei isso em outros vídeos. Misântropo é aquele cara que odeia a humanidade, que acha que a humanidade é culpada por tudo que acontece de errado no mundo, principalmente com a sacrossanta natureza. A natureza e tal. E eles chegam a um ponto de radicalismo tal que eles acham que tem que abrir mão da humanidade para que a natureza permaneça intacta. Como se fosse possível a natureza permanecer intacta, né? A natureza ela evolui constantemente. A série tem essa pauta muito forte, muito pesada. Ele promete o derretimento dos polos em 3 anos, que vai deixar de existir geleira em 3 anos. Completamente atrasado, né? Porque já até existem estudos que provam que, na verdade, as geleiras estão crescendo. Mas deixa isso de lado. O fato é que ele é um radical disso daí, criou essa droga e jogou no mercado. E quando chega num determinado momento, ele avisa que em 3 anos a Terra vai deixar de existir e em 3 anos a droga
vai matar todo mundo, porque ela sofre uma mutação dentro do organismo. Se você tomou a tal, acho que é Rapina o nome, se eu não me engano, o nome do remédio, o Rapina, ele vai se metamorfosear dentro de você e vai levar você à morte. Quer dizer, ele conseguiu matar a humanidade de uma tacada só, prometendo uma pílula que eliminaria a dor, prometendo depois, levando como consequência a uma droga poderosa, um alucinógeno poderoso. Ele ainda promete, ele decide que vai acabar com a humanidade, né? Quer dizer, ele acaba sendo o quê? De um cientista preocupado com o meio ambiente, ele se transforma num grande terrorista. A verdade é essa, a linguagem crua. Mas a série não trata ele como terrorista. Ele faz uma proposta antes de desaparecer, porque em um determinado dia ele desaparece. Esse cientista faz uma proposta: ó, se vocês me encontrarem, eu vou desaparecer. Se vocês me encontrarem, eu tenho a cura, eu tenho a possibilidade de acabar com esse destino trágico para todo mundo que usou o tal do Rapina. Muito bem. E aí começa, então, essa grande caçada, né? O mundo inteiro começa a caçar esse sujeito que desapareceu. Muito bem. E aí forma-se um grupo, uma entidade lá, uma senhora lá, uma poderosa, rica, milionária, começa a arrebanhar um grupo bem heterogêneo, com características bem diferentes, principalmente étnicas, raciais, né? Sexuais. Olha a agenda woke, né? Mas até aí, tudo bem, vamos lá, tá? E cada um com personalidades bem distintas, mas dentro de um formato que tem uma certa semelhança até com o Cowboy Bebop. O personagem principal, né? Se não me engano é Alex o nome dele, agora não vou me lembrar exato, ele tem um nome que mistura um pouco as coisas. Eu não decorei os nomes dos personagens, tá, gente? Porque eu só assisti 4 episódios e não me empolgou nem um pouquinho. Eu vou tentar até assistir o final da série para ver se eu descubro qual vai ser o final que ele vai dar nisso. Talvez até eu acelere um pouco. Por quê? Porque os episódios eles são completamente interligados. É a mesma história que está sendo contada desde o início. A busca por esse cientista que virou um terrorista. Essa é a história. E aí, no meio disso aí, eles vão tendo pistas de que uma possibilidade de encontrar o cientista, chegam lá e não é nada disso, é uma outra coisa, tal. E isso é o que permanece a partir do segundo episódio, mais ou menos terceiro episódio, começa essa busca por pistas que levem ao cientista, e cada vez que eles vão, não encontram, não é o cientista, é uma outra coisa e tal. E, naturalmente, outros assuntos vão sendo abordados, mas assuntos com pouco peso, com pouco interesse, que não causam uma emoção, que não causam um impacto maior. Além disso, a série tem uma estética, de forma geral, que repete o Cowboy Bebop, principalmente no visual, na apresentação, na abertura, aquele momento de abertura, tem muita semelhança com o Cowboy Bebop, e o encerramento também. Dentro do filme, a estética é bem parecida, muito mais evoluída, muito mais legal, mais sofisticada, né? Mais legal no sentido de ser mais sofisticada, mais complexa, cenários belíssimos, cenários fantásticos, e repete um pouco isso. As músicas não chegam nem perto do Cowboy Bebop. Tem algumas músicas mais elaboradas, que ele é inclusive um produtor musical, né? O Watanabe também é um produtor musical, então essa preocupação dele com a trilha sonora é sempre intensa, mas não chega nem perto do Cowboy Bebop, é apenas água com açúcar, passa sem você perceber. Essa série dificilmente eu vou assistir uma segunda vez. Já estou com dificuldade de assistir a primeira. Primeiro está difícil de assistir. Mas eu vou até o final, vou tentar ir até o final, talvez eu pule algumas coisas, para assistir a qual vai ser a solução dele. Ou se em algum momento, a partir do 5º, do 6º episódio, ele vai fazer alguma reviravolta. Porque até agora não tem reviravolta. Até o episódio 4, episódio 5, não tem reviravolta. Mas como eu quis trazer para vocês um primeiro panorama, chamar a atenção para vocês para o Lazarus, eu achei importante gravar esse vídeo aqui. E se você chegou até aqui, você bota o gostei ou não gostei. Faz parte da brincadeira. Se inscreve no canal, no YouTube e no TikTok.
YouTube, TikTok. Nós estamos fazendo live tanto no YouTube, no TikTok, como vamos começar a fazer no YouTube, tá? Debater esses temas com vocês. Eu quero ouvir opiniões, eu quero ouvir sugestões, isso é muito legal. Venha para o nosso clube de membros para dar uma ajuda, uma força para o nosso canal, é muito importante para mim. E deixe o seu hype no YouTube, aquela mãozinha do hype, se possível com uma contribuição financeira, nada que vai descapitalizar você, por favor, não é essa a intenção, mas que dê uma força para o canal. Tá bom, gente? Até a próxima.